É isso aí, pessoal. Estou aqui gravando esse vídeo aqui no meu canal. Estou aqui iniciando mais um vídeo. Pessoal, hoje vamos estar falando sobre o filme Arca de Noé. É o filme que vai que adaptar os momentos bíblicos. É um filme que a gente vamos relatar, né? Que a gente vamos refutar, né? Porque tem a parte onde o filme mostra que há cenas que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas antes de eu falar nesse vídeo, eu quero que vocês estejam compartilhando esse vídeo para os seus amigos, seus familiares, para prestar muito bem atenção nesse vídeo, porque é para vocês assim, estar atentos a esse alerta. Sabe, pessoal, aqui no meu canal Revelando a Verdade, nós estamos refutando várias coisas assim, para a gente argumentar, falar, explicar, né, o fato, né, então. Mas, vamos lá. Pessoal, esse filme aí, A Arca de Noé, é o filme que foi estreado lá na Austrália. É um filme assim, que a gente percebe que a gente já gosta de assistir. É porque, sabe por quê? Faz tempo que eu ficava assistindo esse filme Arca de Noé, desde pequeno. Quer dizer, quando eu era pequeno assisti esse filme, eu não percebia nada de estranho nesse filme, que eu não entendia nada. Mas depois disso eu fui começando a entender que esse filme não se passa de uma licença poética. Eu sei, não, é igual uma novela da Record. Quando uma novela retrata momentos bíblicos, tem um monte de licença poética, acaba exagerando. Eu sei quando o autor escreve, né? Então, agora, nesse filme aí é bem diferente. É um filme bem antigo. Nesse filme aqui eu assisti prestando muito bem atenção, porque é um filme que pode ser, é um filme que se mostra, se passa uma cena, as cenas assim, cenas que não tem nada a ver com a Bíblia. Pessoal, tem gente, eu sei que muita gente já assistiu esse filme, como eu já assisti. Dá para perceber que Noé, ele não foi, não era um homem que andava com Deus. Ele era foi na época que o mundo já estava com pecado. É, Depois que Adão e Eva pecou, o mundo foi se corrompendo. Mas não é isso não. Mas na verdade, depois que Adão e Eva pecou, teve as partes que Caim matou Abel. Aí veio o pecado, veio o homicídio, que está no livro de Gênesis, capítulo 4, que fala sobre Caim e Abel. E no capítulo 6 do livro de Gênesis, fala que a humanidade estava toda corrompida, a terra era cheia de violência, cheia de ódio, bebedice, prostituições. E como assim? Que como Noé naquela época ele tinha 500 anos quando Deus falou para Noé para construir uma imensa embarcação, a arca, né? A arca era que, assim, representava a salvação. Foi assim que Deus falou para Noé dizendo: construa uma arca, entre nela com sua família e seus animais. Aí foi assim que Deus mandou Noé construir uma enorme embarcação. E foi assim, passou 100 anos construindo aquela arca. Aí o povo daquela cidade chamada Cidade de Enox ficava rindo, zombando, ficava chacoalhando Noé. Ah, Noé tá construindo essa embarcação. Aí as pessoas riam. Mas Noé não ligava nisso, né? Então isso quer dizer que Noé não ligou essa zombação, e ele estava confiante em Deus. Assim, ele teve filhos como Sem, Cã e Jafé.
os 3 filhos de Noé. Bom, sem mais delongas, eu não vou. Sem mais delongas, a gente vamos analisando esse filme com calma, porque a gente vai dar o prosseguimento desse vídeo desse filme que eu assisti esse filme aqui, né, nessa série que eu fiquei atentos. Só que antes de eu dar um play nesse vídeo, eu vou estar lendo esse título aqui e também vou ler a sinopse do filme para perceber que esse filme está errado, porque esse filme não é uma mistura, é uma heresia. Você sabe que tem pessoas que como assiste o filme, a pessoa tem que ler a Bíblia para depois assistir o filme para ver se está certo ou está errado. Então, vamos ler aqui. O filme relata a história de Noé, escrito no livro de Gênesis, na Bíblia, como eu acabei de citar. Que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que Moisés escreve. Apesar de misturar a história de Noé com a história de Abraão e Ló, o filme não passa de uma adaptação das histórias bíblicas, ou seja, ele acaba fugindo do foco, foge do foco e acaba focando nisso assim. Porque Noé não era na época de Abraão e Ló. Abraão foi depois de Noé, que está lá, que a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis fala que Deus escolhe Abraão para ser o grande líder, ser o líder da grande nação, né? A grande nação, lá no capítulo 12, quando Deus tira Abraão sair daquela panetera, da tua terra que eu te mostrarei. Aí assim Abraão obedece e vai partir sua caravana e ir para a terra de Canaã. Então vamos ler a sinopse aqui. A ação começa em Sodoma e Gomorra, ato de promiscuidade e orgias sexuais. Perto dali vive Noé com sua pacata e religiosa família, ou seja, esse filme depois vocês vão ver essa cena onde Noé vai dormir. Aqui eu sei que esse filme distorce tanta coisa. Aqui vai dizer, segundo seguidor das leis divinas, ele pergunta nas suas orações como proteger seus filhos de tamanha perdição. Recebe a resposta nas próprias palavras de Deus, que o encarrega de construir uma grande arca para escapar dos 40 dias e noites de chuva que irão destruir o planeta. Em sua conturbada e difícil missão, Noé vive aventuras arriscadas que mudaram o destino da humanidade. Bom, pessoal, a gente vamos lá no... a gente vai lá ver... eu vou dar um play nesse vídeo aqui. É um filme aqui é um filme de duração, 2 horas e 14 minutos e 21 segundos. Eu vou dar um play aqui. Esse aqui é um filme de ficção, mas isso não passa de uma licença poética, assim, isso não se trata, mas se trata de um filme bem distorcido. Então vamos começar a assistir esse filme para a gente analisar com calma e explicar e dar pausa. Tá bem? Vamos lá. Para a realização do drama, nós obtivemos permissão poética de alguns dos acontecimentos do grande épico Noé e o Dilúvio. Numa distribuição Alpha Filmes. Bom, o filme começa... o filme vai começar com o sol nascendo. O dia raiando, né? Quer dizer, o dia vai raiar. Aí depois tem o narrador falando sobre a época de Noé e o dilúvio, tal.
E também mostra a cena, e também mostra a frase do renda assim, o nome. Esse nome aqui do lado direito, para vocês que estão assistindo esse vídeo, tem o nome Abraão. Abraão, que tá em linguagem assim. Porque esse nome Abraão, tá com H-A-M, é o nome do Pai das Nações, que quer dizer Abraão. Sabe por quê, pessoal? Abraão ele não foi, ele foi foi descendente de Sem. Descendente de Sem, porque Sem foi o primeiro filho de Noé. Aí sim, Sem, de Sem gerou a descendência de Abraão, né? Porque Abraão ele foi escolhido por Deus para comandar as nações. Então vamos prestar bem atenção aqui. A Arca de Noé. Pessoal, esse filme começa com soldados, o soldado de Sodoma e Gomorra, onde está descrito no livro de Gênesis, capítulo 18, onde Deus vai anunciar para Abraão que Sodoma seria destruído. Tem essa história de a guerra de Sodoma. Lá no livro de Gênesis, capítulo 14, onde fala que os 9 reinos estavam fazendo guerra contra assim, tipo os inimigos, assim, fazendo guerras. E tanto que Sodoma e Gomorra já estava aqui, já era uma das listas de 9 reinos na época. Mas na época de Noé não era assim não, pessoal. Porque na época de Noé não tinha armaduras, não tinha espada. Eu não sei se na época de Noé tinha isso. Mas eu creio que isso não tinha nem espada, nem armadura, né? Só tinha prostituição, zombaria, bebedice. Depois que Caim deu deu filho o nome de Enoque e criou uma cidade sem Deus, assim. Eu sei, é um momento que quando a cidade de Sodoma e Gomorra foi na época de Ló. Então foi na época de Ló que estava habitando aquela cidade. Então vamos assistir esse vídeo para a gente comentar. Versão brasileira, Paris e Vídeo, São Paulo. Deus disse, eu tenho resolvido dar cabo em toda a carne. A terra está cheia das iniquidades que os homens têm nela cometido, e eu os farei perecer na terra. Gênesis 6:3. Bom, interessante, pessoal. Interessante que o povo... interessante, depois vai falar nas narrações bíblicas que a terra estava cheia de violência. Então, eu vou lá na Bíblia Online... eu vou lá na Bíblia Online pra gente provar que a Bíblia está certa. Porque temos que provar que a Bíblia está certa, porque o filme está errado e a Bíblia está certa. Vamos ler na Bíblia Online aqui.
Eu vou lá no livro de Gênesis, capítulo 6, para a gente examinar as escrituras, para a gente não ser manipulados pelos falsos profetas. Livro de Gênesis, capítulo 6. Aqui vai dizer assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulher de todos que escolheram. Aqui diz assim, no versículo 3: então diz o Senhor: não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, versículo 6 e 7 vai dizer: então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou de seu coração. E disse o Senhor: destruí o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, aí até a ave do céu, porque me arrepende de haver feito. E versículo 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Bom, pessoal, esse filme vai usar um contexto fora do contexto. Aí o versículo 11, eles vão lá, pega o texto isolado e bota lá num filme herético. Eles usam assim de forma que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com a guerra. Que é assim, aquela guerra que tem lá no filme que vocês acabaram de ver. Onde Sodoma nos tempos de Abraão estava lutando, né? Tudo bem que estava lutando nos tempos de Abraão, né? No capítulo 14. Agora nos tempos de Noé não tinha isso, pessoal. Não tinha isso, pessoal. O que no versículo 2 vai dizer? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Então vamos voltar lá no filme aqui. E a gente vai lá, sabe, prestar muito bem atenção e falar. Vamos lá. Note. Ó, dessa cena do filme aí que vocês estão assistindo, Noé não tinha, na época de Noé, Ló não era nascido. Eu vou dizer uma coisa: Noé não tinha parente, não tinha parente chamado Ló, né, o sobrinho, né? Que o Ló, na verdade, Ló era sobrinho de Abraão. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 13, onde fala que Ló se separa com Abraão por causa das ovelhas, pastagem, né? Que é a contenda da briga, né? Então, no capítulo 13, Ló vai embora. Ele vai para Sodoma. Aí, no capítulo 19, Ló será avisado pelos anjos de Deus. Então, o que isso quer dizer? Que Ló foi avisado que Sodoma ia ser destruído, né? Mas depois vou seguindo esses argumentos adiante.
Então vamos dar um pulinho esse filme aqui, ó. Vou pular aqui, ó. Onde Noé vai... Onde a cena de Noé, onde vai partir para a noite. E vai chega lá na cidade... Chega em Sodoma e Gomorra. Ao invés de ser a cidade de Enoque. Como estava na novela Gênesis aqui. Vamos ver. Bela, Marta. Eu gostaria de ter participado. Eu teria matado um ou dois, pode ter certeza. Agora podemos acabar com coisa. Deixa alguns vivos, serão muito bons escravos. A coleta será Muito bom. Você está bem? Foi ferido? Estou bem, querida. Soubemos que vencer alguma grande batalha. Vencemos. Foi tão terrível. Seja dever ou não, eu juro que nunca mais farei isso. Você está bem, é só o que importa. Vou chamar as crianças. Meninos! Venham ver quem chegou. Venham! Sim. Depressa! Venham! Alguma coisa pra nós. Venham! Ai, quanto você mandou? Vem cá, filho. Deu medo? Vocês devem ter dançado e cantado quando vocês devem ter matado centenas. Eu não matei ninguém. Trouxe alguma coisa? Trouxe uma espada como lembrança? A orelha de alguém. Trouxe a orelha de algum inimigo pra gente? Oh, um nariz. Ninguém tem o nariz do povo de Gomorra, não é mesmo? Veio de... Bom, Noé, então, esse filme aí que tá bem distorcido, mostra que Noé chega numa cidade de Sodoma e Gomorra, depois, com a minha perazonte, tá os homens falando das vitórias, depois entra na casa, na casa dele, né, a religião, né, Então, aí vai lá, conta como foi, então a mulher dele, chamada Naamã, conta como é que foi a guerra. Guerra não, quer dizer, é um filme meio distorcido assim, uma heresia. Só que uma heresia, fala que uma heresia aqui nesse filme, está dizendo que Noé estava entre Sodoma e Gomorra, tinha... o seu sobrinho chamado Ló, e não Abraão, que era tio dele. Então, os filhos de Noé era Sem, Cã e Jafé, e a mãe deles Naamã, e a família de Noé morando numa cidade de Sodoma. Então, vamos seguir adiante aqui nesse filme aqui. Muito longe para nos ver. Ele está cansado. Deixe que repouse. Tá bom, mãe. Falamos disso depois. Apenas agradeçam por ele estar de volta. Tá bom, mãe. Descansa um pouco, pai. Durma bem. Tudo é matança e destruição. Todos acham que isso está certo. Serei eu a única pessoa que está errada. Não, você não está errado. Quem disse isso? Quem disse isso? Sou o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. É o Senhor mesmo, Deus. É o Senhor. Sim, sou eu, não é? Mas está falando com a minha voz. É claro, eu sou o Criador. A sua voz é a minha voz.
está em todos os lugares. Agora preste muita atenção, não temos muito tempo. A humanidade se tornou má e se esqueceu de como obedecer. Apenas você não é. Permaneceu puro o suficiente e, portanto, ainda pode me ouvir. Quero que você vá para o cume do Monte Tobec. Monte Tobec? Mas por que para lá? Eu espero por você. No topo do Monte Tobec. Pode explicar para a minha mulher que estou indo sob as suas ordens? Entendi, eu acabei de chegar. Ela virá a entender. Confie em mim e tenha fé. Porque você não é. É o meu escolhido. Eu? Mas, senhor... Monte Tobec. Bom, Deus fala para Noé subir no Monte Tobec. Então, o que a Bíblia diz que Deus mandou Noé subir no Monte Tobec? A Bíblia não vai dizer, no livro de Gênesis, não vai dizer que Noé foi falar com Deus para construir uma arca, né? Não é isso que quer dizer, né? Então, segundo os estudiosos, Noé, né, segundo os estudiosos, Noé não foi na época de Abraão, né? Como eu acabei de citar no começo do vídeo. Apenas que eu falo para você que na época de... na humanidade, né? Porque que eu acabei de citar, né? Que na época de Noé havia zombaria, né? E nos tempos de Abraão era Sodoma e Gomorra, né? Então tem gente que vai misturar a lógica do filme, né? Quer dizer, a lógica da Bíblia. Porque, sabe uma coisa? A história... eles vão inventar cada de roteiros assim distorcidos para dizer que na época de Abraão foi na época que mandou dilúvio, e Noé foi na época do fogo que caiu Sodoma, e vai misturando cada de coisa que não tem nada a ver na Bíblia. Então, isso eles vão pensar que a Bíblia é uma história de ficção, é uma história de ficção científica, é uma história de narrativas falsas. Aí os ateus assim os ateus aqui nos dias de hoje, eles vão lá, usam um argumento falso, mas assim, usam uma contradição para dizer que Noé era tio de Ló. Ou seja, aí os ateus vão fazer uma contradição. Porque sabe o que esses ateus idiotas, esses ateus aí na internet, eles vão lá e vão dizer assim que não acreditam em Deus. Como você já sabe, né? Que ateu é aquele que não acredita em Deus. Então quer dizer o quê? Que o ateu ele precisa acreditar. O ateu ele não acredita assim, cada coisa assim, o que pode acontecer. Olha só, pessoal, nesse caso aqui, vamos continuar assistindo a cena do filme aqui, ó. Vou dar um pulinho aqui nesse minuto aqui, ó. Esse minuto aqui. Então Noé vai direto no monte de Monte Tobec, que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Vamos ler aqui. Estou sem fôlego. Eu comi demais. A mãe é uma boa esposa, mas ela cozinha tão mal. Consegue queimar até a água. Eu lembro de um cachorro que ela alimentou e ele não ia embora. Não se mexia. Mesmo assim, depois de todos estes anos, só olhando para ela me inunda a alma. Olá! Senhor! Sou eu, Noé! Eu cheguei! Estou aqui! Senhor! Senhor! Eu vim de longe. Noé, estou aqui. Senhor, estou aqui. Esperando pacientemente, como lhe disse que estaria. Porque me pediu para vir aqui. Eu tenho umas novidades bem chocantes para você. Sodoma e Gomorra serão destruídas. Sodoma e Gomorra? Por fogo e enxofre.
porque eles se tornaram uma abominação para mim. Minha criação, que tanto amava. Bom, todos vão morrer? Todos. Menos você, não é? Precisa... Sabe, pessoal, nessa cena desse filme aí, Deus fala para Noé, dizendo que Sodoma e Gomorra será destruído. Aí essa cena aqui não é uma cena bíblica, não, pessoal. Isso é uma heresia. Deus falou para Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Veja lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Eu vou voltar lá na Bíblia Online. Eu já li no capítulo 6, agora vou lá no livro de capítulo 18. E aí no capítulo 18 aqui, depois que os 3 anjos comem o pão, onde Abraão oferece para eles, né? Aqui no versículo 19 e 20 vai dizer assim: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Diz mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. E descerei agora e verei se com efeito ter praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, e se não, saber-lo-ei. Então virarão aqueles homens os rostos dali, foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou Abraão dizendo: destrói também justos com ímpio? Se porventura houver 50 justos da cidade, destruirá também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro delas. Longe de ti que faça tal coisa, que mate os justos com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então vamos lá, vamos voltar lá no filme e vou ler o versículo 26 aqui, 27. Vou ler só no versículo 26. Aí eu volto lá no filme aqui, ó. Onde a heresia desse filme vai mostrando, botando números, né? Assim, números, se vai para 50 e tal, aí vai lá. Pegar sua família e sair de Sodoma imediatamente. Mas Sodoma é nosso lar imediatamente. Mas como posso saber se o senhor é quem disse? Talvez seja muito cedo para pedir se você tenha fé. Precisa de uma prova? Até que é bem, senhor. Desça a montanha. Não, espere, eu estou indo. De Sodoma? Reduziu para 10. Poxa vida. Ai. Poxa vida, poxa, a família de Noé não era na época de Sodoma e Gomorra. Rapaz, pessoal, nesse tempo de Noé, nos tempos de Noé eram os tempos de quê? Nos tempos de Noé eram os tempos da cidade de Enoque. Eu não sei que na Bíblia vai dizer que Enoque era uma cidade perversada, né? Cheia de perversidade, né? Pessoas que relacionam com alguma coisa, depois vem aquele pecado que foi abominável, né? Então, que
nessa história, nesse contexto, fala que Noé foi obediente a Deus, né? Ele obedeceu a Deus, né? Para salvar aquela família, né? Por causa daquele dilúvio, né? E não daquele fogo, né? No tempo de Noé. Nos tempos de Noé foi a água, né? Foi a água. E nos tempos de Abraão, que Sodoma e Gomorra foi destruído, foi pelo fogo. Que Deus mandou destruir aquela cidade maldita. Então vamos só continuar assistindo essa cena, a gente vai comentando nesse filme. Pessoal, eu só tô aqui refutando esse filme pra gente comentar essa heresia que tá misturando com Abraão, Noé com Abraão, que não tem nada a ver. Então, a gente temos que prestar muito atenção no que a gente está assistindo, né? Com essa heresia que está se espalhada aqui, né? Então, vamos lá. Precisamos dar para ele uma relação de 10 pessoas honradas. Bom, o Lot já é um. Não chamaria o Lot de uma pessoa honrada. Não, mas é um bom amigo. E é primo do seu irmão malvado, Obadiah. Então é da... Ló foi sobrinho de Abraão, ele estava dentro de Sodoma e Gomorra, né? Mas peraí, Ló foi um homem que ele tinha mulher e filhos, né? Filhos, né? Mas depois vocês vão ver onde Ló tem só tem só uma mulher, mas não tem filhas, né? Onde as filhas de Ló estavam embebedando o pai, né? E depois que geraram aquela descendência de Edomitas e os Moabitas, né? Onde vive a descendência de Ló, né? Então nós vamos assistir esse vídeo. Família. Muito distante. E a mulher dele? Ela tem uma língua que parece uma serra só pra combinar com o gênio. Ela está cheia de inveja e amargura. Eu não creio que já tenha ajudado alguém. Mas ela é mulher dele. Tudo bem, já são 2. Bom, e quanto a... Nathan? Aquele bode velho dorme com garotinhas muito jovens. É melhor escolher o Jerome. E ele faz isso com garotos. E quanto ao Jeremias? Jeremias está dormindo com a mulher do Joshua. Ah, não. Você deve conhecer alguma mulher realmente honrada. Sim. Tem. Tem. Não. Ela não serve, não. Bom, e quanto... Não ia dar certo. Eu sinto. Sinto, mas eu não conheço nenhuma. Desculpe. Precisamos reunir nossos pensamentos e pensar. Já temos 2 que podemos recomendar ao Senhor Deus. Temos que conseguir outros 8 nomes. Bem, quantos temos? Lot e sua mulher. Talvez por isso o Senhor Deus me deixou escolher 10. Ele sabia que eu não conseguiria se trapacear. E se eu trapaceasse, ele saberia. Dá pra cama. Não demore muito, querido. Não encontrei 10 pessoas honradas para recomendar sem trapacear, a não ser o Lot e a sua mulher. E eu não estou muito contente com eles. Então Sodoma e Gomorra estão condenadas? Elas já estão marcadas no livro. Sai amanhã, antes do almoço. E nem você, nem Lot, nem suas famílias devem olhar para trás. Por que não, senhor? Vocês serão tentados a retornar para ajudar aqueles que estão condenados a morrer. Vire o rosto para os seus gritos de socorro, não é? Você não... Sabe uma coisa? Eu reparei nessa cena que quando
nós vai fazer uma contagem de quantas pessoas vão se salvar em Sodoma e Gomorra, que não tem nada a ver com esse filme. Sabe por quê? Isso me deixa... Isso a gente deixa meio sem entender nada. Sabe por quê? É um livro de mistura, é uma mistura assim, uma mistura meio nada boa, né? Porque eu acabei de falar que esse filme não tem nada a ver com Sodoma e Gomorra, não tem nada a ver com não tem nada a ver com isso, né? Só com a cena de Sodoma e Gomorra, que não tem nada a ver com Noé. É que vocês estão dando para entender, né? Então vamos pular esse filme aqui, né? Tem que pular essas partes, né? Porque até chegar... deixa eu ver aqui. E vamos lá. Se vocês saírem agora, eu não quero ir embora. E não olhe para trás. Não é quem disse isso, Deus. Não há tempo para explicar. Eu nunca menti para você. Saiam. Não é. E não olhem para trás. Bom, nessa parte os três anjos, quem devia avisar a Ló era anjos e não a Noé. Noé não existiu mais. Quer dizer, quando Noé morreu aos 950 anos, muitos anos depois, né? Passou a Torre de Babel, depois veio Terá, pai de Abraão, né? E Abraão, né, que teve seu sobrinho chamado Ló, né? Nessa parte aí, pessoal, ao invés de ser Noé, devia ser anjos. Anjos, né? Os anjos de Deus que devia avisar Noé. Então vamos lá na Bíblia Online para vocês. Lá na Bíblia Online, vou ler lá no livro de Gênesis capítulo 19. Antes vou ler versículo 26, vou dizer assim: então diz o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Versículo 28: se porventura de 50 justos faltarei 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade, disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhes e disse, se porventura se achar ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. Onde Deus fala para Abraão que é poupar a cidade, né? Se a pessoa de Sodoma se arrependesse. Disse mais, ora, não se ir com o Senhor. Se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, e disse, não farei se ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, disse, não destruirei, por amor a 20. Disse mais, ora, mas não se ire, o Senhor que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Onde Deus fala para Abraão que não ia destruir Sodoma e Gomorra, pode ser por 40, que era por 40, 30, 20, 10 ou 5 pessoas, né? Retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão tornou-se ao seu lugar. Lá no capítulo 19, onde os anjos do Senhor vão visitar a cidade de Sodoma e Gomorra, onde o Ló estava habitando, né? A cidade do pecado, né? Então aqui vai dizer assim, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, que já era de tarde, que foi o que dizer, depois de manhã veio a tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés, de madrugada vos levantareis e irei vosso caminho. E eles disseram, não antes da rua, passaremos a noite. E porfiou-se com eles muito, e vieram com eles entrar em sua casa, e fez um banquete, e cozeu o bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse secaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde os moços até os velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que tu
nesta noite. Trazei-os fora nós para que os conheçamos. Pessoal, aquela heresia do filme, aquela heresia do filme de Noé, que não é com Abraão. Não é aquela cena que Ló recebe anjo. Não é a cena que Ló é secado com os homens de Sodoma, falando assim que o que tinha dentro dos seus homens, que quer conhecer os anjos, né? Então tu vai lá. Aqui no versículo 8 vai dizer aqui: eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos lá trareis e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque isso me vier à sombra do meu telhado. Então vamos, versículo 9. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereis ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam na porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de parar a porta. Bom, vamos lá voltar naquele filme. E para vocês que isso tem a ver com essa cena aqui, que não tem nada a ver. Que essa cena do filme Arca de Noé, se comparando com Sodoma e Gomorra, não é assim, né? Então não é assim. Vamos lá, vamos dar um replay. O que aquele velho bobo queria, Lot? O que o Noé veio fazer aqui a esta hora da manhã? Bem, ele é meu melhor amigo. Por quê? Eu nunca entendi isso, porque vocês nada têm em comum. Noé é o único amigo que conheço que fica feliz só porque eu estou feliz. Seu feliz amigo me jogou dentro de uma tina de tinta vermelha. E daí? E daí? É só isso que você tem a dizer? E o que mais? Casar com você deve ter sido amor à primeira vista, porque se eu tivesse olhado melhor, teria dado meia volta e saído correndo. Eu acho que o seu problema é que alguém deve ter lhe dito para ser você mesma. Eu vou embora. Vai? Vai? Gostaria que fosse mesmo. Vai pra onde? Noé disse que Sodoma será destruída esta noite. Pode ficar aqui gastando todo o ar se quiser. Eu vou embora. Eu vou ficar. Então, adeus. Adeus. Vamos, mulher. Sai da frente! O que está fazendo? Não quero que nos roubem. Não há nada de bom para roubar. Quem é culpado disso? Você é um operário de qualquer ofício, mas não tem trabalho nenhum. Minha mãe sempre disse que você começaria por baixo e cairia ainda mais. Sua mãe tem a boca tão grande que é capaz de sussurrar na própria orelha. É uma briga particular ou podemos participar? Onde vocês estão indo? Meu marido acha que Sodoma será destruída esta noite. Você bebeu, Lot? Não, o Lorde só bebe para se acalmar. Às vezes fica tão calmo que nem consegue se mexer. Pode roubar. Que vergonha! Todos mundo rindo da gente assim! Nunca mais conseguirei erguer a cabeça numa sociedade decente! Nunca! Me larga! Tira a mão de mim! Tenho nojo de você! Sai!
Para onde vamos, pai? Eu não sei. Não podemos imaginar a Terra sem um lugar para chamar de lar. O Senhor Deus é nossa estrela do norte e nos mostrará o caminho. Está quase na hora. Deus vai destruir eles agora, pai? Não Não olhe para trás. Eu disse para não olhar para trás. Eles vão olhar a menos que faça alguma coisa. Põe uma venda neles. Nessa cena aí mostra que... Nessa cena os filhos de Noé olham para trás. É uma licença poética. Não, mas assim, licença não, é uma heresia, né? Aí Noé bota a venda dos filhos de Noé para não olhar para trás, tal. Aí segue viagem, vamos lá. O que vai acontecer, mãe? Estou com medo. Eu também. Segurem-se na carroça. Pronto. Segurem-se na carroça. Por que não posso olhar para trás? Por que não posso olhar para trás? Isso é loucura! Dá pra ver nossa casa daqui. É tão pequena. Graças a você, nós subimos da obscuridade ao esquecimento. Eu não sabia o que era felicidade até me casar com você. Agora é tarde. As coisas são assim. Você não me merece. Eu tive a doença do suor e não merecia isso. Aprenda. Viva um dia de cada vez. Eu tenho a sensação de que hoje vai ser muito especial. Espero que sim, depois de todos os problemas que enfrentamos. Vamos para a parte onde a mulher de Ló vai se transformar em estátua de sal aqui, ó. Parte onde... Tem razão, pela primeira vez pedirei desculpas, eu vou mesmo. Você acha que o lado sul da cidade está sendo destruído? É lá que estão todas as casas grandes. Eles nunca falam com a gente. Estão sempre de nariz empinado. Isso eu preciso ver. Eu preciso ver isso. Eu tenho que ver, Lorde. Todos aqueles metidos que menosprezam a gente, zombando pelas nossas costas, como Micah e sua mulher rindo da gente. Agora eles não estão rindo, estão? Eles estão queimando. Eles estão queimando. Preciso ver. Preciso ver. Você nunca me deixa fazer nada que eu quero. Eu nunca me divirto. Eu quero me divertir um pouco. Bom, de repente a mulher de Ló se transforma em estátua de sal. Aí quase seria certo na Bíblia, né? Aqui a Bíblia vai dizer, né, que a mulher de Ló se transformou em uma estátua de sal. Depois quando Sodoma é destruído, né, pelas bolas de fogo, né? Então, o que quer dizer o quê? Que nos tempos de Abraão, Ló e sua esposa e suas filhas, mas na verdade as duas filhas deveriam estar nessa cena, porque a Bíblia diz que Ló ele tinha duas filhas, né? As duas filhas, né? E principalmente para escapar e naquela cidade maldita. Então lá no capítulo 19, vai dizer, aqui no capítulo 19 vai dizer aqui no versículo 14, vai dizer assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros, e ao amanhecer os anjos apetaram com Ló, dizendo:
Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereçam na injustiça e necessidade. E, porém, demorava-se, e aqueles homens pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, de suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapai-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: ora, não, meu senhor. Eis que agora teu servo tem achado graças a teus olhos, e grande seja a tua misericórdia, que a mim me fizeste guardar, para guardar minha alma e vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e pequena. Ora, deixa-me escapar para ela, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse: eis aqui tenho em ti aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade do que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tivesse ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre, o fogo do Senhor desde os céus sobre o Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Pessoal, porque na Bíblia vai dizer que a mulher de Ló já estava olhou para trás, e ela se transformou em uma estátua de sal, né? Porque ela sabia que isso não ia para trás, mas ela teimou. Por quê? Por que a mulher olhou para trás? Aí que fica uma pergunta: porque ela desobedeceu às ordens de Deus, obedeceu às ordens de Deus para não olhar para trás. Pessoal, eu sei que é difícil, né? Quando a pessoa olha para trás, olhou para trás, e aí se converteu em estátua de sal. Aí virou o quê? Virou a punição, né? Punição de olhar para trás e se transformar em estátua de sal. Infelizmente, muitas pessoas que se apegam aos bens materiais, se apegam às coisas, se idolatram um bocado de coisas assim, né? Então, é muito monumento que as pessoas querem se apegar, né? Idolatrar, né? De hoje, né? Que tem muita coisa, né? E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como de uma fornalha. Então, vamos voltar lá no filme, depois volto na Bíblia. Tá? Volto no filme, aí vou no filme e vai na Bíblia, pra gente ler as escrituras, né? Pra examinar, né? Então vamos lá. Volta lá onde Noé com Abraão vai uma cidade chamada depois que Sodoma e Gomorra é destruído, o filme vai mostrar que a família de Noé já estava partindo para Gerar, né, que é uma cidade onde Abraão, onde a família de Abraão vão para Gerar, depois que vem aquela dos tempos depois que as campinas do Vale de Sidim fica tudo coberto de fumaça, né? Então, aí sai de lá e vai em direção a Gerar. Então, vamos dar um play. Nós vamos para Gerar. Fica entre Kadesh e Shur. E o que vamos fazer lá? Nós seremos fazendeiros.
Mas o que você entende disso? Nada. Estamos nas mãos do senhor. Fazenda? Fazendeiro? Por que isso? Somos comerciantes. O que entendemos de fazenda? Bodes e repolhos, só isso. Pessoal, no capítulo 20 de livro de Gênesis, Abraão vai para uma cidade chamada Gerar. Gênesis capítulo 20. Mas vai dizer, né? E Abraão vai uma cidade, né? Vai uma cidade de Gerar, né? Porque Gerar foi uma terra dos filisteus, né? Terra dos filisteus, né? Porque era uma terra aqui onde foi habitada pelos filisteus, né? Aí foi um lugar onde Abraão fez, onde Abimeleque, onde um rei chamado Abimeleque era o rei das propriedades, né? Desculpe aí, a internet sabe que tá demorando de aparecer o capítulo, né? Então, esse capítulo aqui tão importante pra gente ler, né? Pra examinar. Capítulo 21, 19. Pessoal, vamos voltar lá no filme pra gente continuar refutando, porque a gente não vai demorar muito pra refutar tudo, né? Porque a cada cena que não tem nada a ver, o que não tá na Bíblia. Pois é, que não está na Bíblia, não está nas Escrituras. Então vamos lá, voltando. Voltar aqui. Vamos, meus amigos, vamos lá. Vamos, força, vamos. Voltar aqui nas cenas. Ficam grandes. Muito bem. Vocês estão lindos, meninos. Cuidem-se, rapazes. E não se metam em encrencas, não deixem que pulem em vocês. Não as mulheres. Não queremos encrencas, pai. Não se preocupe. Eles têm medo de nós. Somos diferentes. Vocês são diferentes, sim. Vamos andando. Vou pular aqui essa cena aqui. Pular essa cena que a gente não vai assistir muito esse filme. Essa cena. Peraí. É um santuário pra Mole, o Deus da chuva. Pronto. Por que demorou tanto? Pronto, agora no minuto aqui nessa cena aqui, ele vai falar para Noé, né? Então vamos ver que Deus fala para Abraão. Isso que aqui Abraão não tem nada a ver com a arca de Noé, né? Então eu tenho para você que Abraão não tem nada a ver com Noé, com a arca. Então vamos lá. Aqui vamos lá, que Abraão foi depois de Noé, para lembrar disso. Vamos lá. Noé, tenho uma grande tarefa para você. Você precisa me construir uma arca com 300 cúbitos de comprimento. Construir com o quê? Com madeira. Madeira? Mas não sou construtor, senhor. Você também não é fazendeiro, mas está prosperando. Mas com 300 cúbitos de comprimento, 50 de largura e 30 de altura é muito grande. Eu penso grande. Eu fiz o mundo em 6 dias. Mas como o senhor está vendo aquele galho lá? Sim, esse aí. Agora pegue. E vá riscando. O que é isso? Uma coisa que eu tenho que construir. O quê? Uma arca. O quê? Uma arca. O que é isso? É um barco. Mas para que precisa de um barco? É para o senhor.
Aí vai lá, aí é o início da arca, né? Aí começa a construção da arca, da madeira, né? Aí vai começando a construir, é o início da construção da arca de Noé. Aí vou pular a cena, logo a cena. Vamos para a cena de Ló, onde Ló reencontra Noé, né? Logo dizer que Noé não é com Abraão, né? Vamos lá. Vá buscar alguns pães. Daremos o que temos. Nós queremos mais. Você não sabe quanto vamos lhe dar? Como pode querer mais? Sempre queremos mais. Noé! Noé! Não está me reconhecendo? Sou Lot. O seu velho amigo Lot de Sodoma. Lot! Ai, eu, Lot. Nunca pude agradecer por você ter me salvado. Oi, Lot. E como está sua mulher? Morta. Falecida. Se foi. Sinto muito. É uma assim mesmo. O que aconteceu com ela? Bem, ela sempre disse que era o sal da terra e acabou sendo mesmo. Ela virou uma estátua dessa coisa. Vejam. É o dedo dela. Nossa. O que você está esperando? Vamos roubar a casa. Matar os homens e estuprar as mulheres. Ou vice-versa. Alguns de vocês morreram tentando. E daí? Não pode ser pior que viver. Não, Rufus. São meus amigos. Se estiver com escrúpulos, mataremos por você. Não, Rufus, não. Eu não me importo de matar. Pessoal, nessa cena, Ló não era assassino. Ló não foi assassino. Minha Bíblia não vai dizer que Ló, nos tempos de Abraão, não foi assassino, né? Ló foi depois que Sodoma e Gomorra foi destruído. Na minha teoria, Ló foi estuprado pelas próprias filhas né? Onde ele acabou se embebedando. Acho que foi isso que ele levou, né? Agora, aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, nas Escrituras Sagradas, aqui no capítulo 19 aqui, no livro de Gênesis, o livro de Gênesis aqui vai dizer assim, no versículo 29 e versículo 30. Quer dizer, no versículo 31 aqui adiante, então a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre em nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e detemos nós com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e se deitou com seu pai, e não sentiu ele quando ele se deitou, nem quando se levantou. Então, pessoal, então, que naquele tempo as filhas de Ló foram embebedar o próprio pai, né? E foi lá que veio a descendência a descendência das filhas de Ló. Então, 37:18 vai dizer: e a primogênita deu à luz um filho, chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho chamado Ben-Ami. E este é os pais de filhos de Amon. Quer dizer, entre os foram os Moabitas.
Quer dizer, a descendência foi até os Moabitas e Amonitas, onde Israel foi o inimigo de Moab, né? Israel venceu, quer dizer, fez a guerra contra Moab, né? E a Moab e a Moabitas. Então, lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 7, né? Gênesis capítulo 7 vai fala onde Noé e sua família entram na arca, né? E vieram os dois. Então, então eles entraram, então Noé se prepara para entrar na arca com sua família, né? Porque no filme não tem nada a ver com as cenas. Assim, é uma cena meio que fica misturando e até os crentes assim, eles confundem com isso, assim. Até os ateus que não acreditam em Deus, eles acreditam tudo tu vê, tudo tem a mistura. Bom, aqui no capítulo 7 vai dizer assim: depois disso, Senhor, a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Bom, vamos voltar lá no filme. A gente vamos terminar esse vídeo pra gente não... Pra eu não dialogar esse vídeo, porque... Desculpa não dialogar esse vídeo, mas... A gente vamos até o fim desse filme aqui, né? Até chegar onde os homens invadem... Meio que a arca está... Meio que a arca estava submersa, né? Aí os caras vão lá, atacam a arca, que não tem nada a ver com essa cena. Pessoal, vamos lá. Nessa cena aqui, ó. A cena em diante aqui, ó. Cena em diante. Ó. E essa cena aqui mostra... Que eu tô mostrando, não a rampa da arca era composta. Porque a rampa da arca foi quando que ele construiu o compartimento da porta da arca. E olha só, a madeira da arca é feita de árvore, né? Ele vai lá, derruba a madeira, faz um concreto da arca. Só que nesse detalhe, nesse filme, assim deixa as pessoas meio confusas, né? Porque não é quando acontece essa cena aqui, ó. Então vamos dar aqui tem uma cena onde Noé manda os seus filhos fecharem a rampa da arca, mas na verdade a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis capítulo 7, que não vai a Bíblia lá no capítulo 7 vai dizer que quando Deus manda Noé e sua família entrar dentro da arca. Então, dentro da arca, Deus fecha a porta da arca, fecha a porta. Aí Deus fala, aí a família de Noé entra na arca. A Bíblia vai dizer que Deus mandou Noé entrar na arca e fechou a porta da arca, e o dilúvio fez, destruiu sobre a terra. Então, porque o dilúvio era uma tempestade, né? Tempestade de chuva. Então vamos lá para ver essa cena aqui. Essa cena aqui não tem nada a ver, assim, é meio distorcido, meio distorcido o filme aqui, ó. Levantem a rampa, rapaz! Essa cena aqui mostra uma rampa e a cobra. Aí vamos ver os filhos fechando a rampa, ó. Nada a ver, assim. Bom, mas aí eles fecham a rampa da arca. Então vamos para aquela cena onde o mercador aparece para aqui o mercador. Bom, nessa cena aqui, ó, essa cena aqui vai mostrar, pessoal, nessa época, na época não, porque depois que as pessoas que são caso morreram,
Nesse tempo, Noé e sua família, que era para estar dentro da arca, era para estar em paz, né? Aí o mercador sobrevive nesse filme, na Arca de Noé, mas nesse filme aí que não tem nada a ver, coisa de ficção, assim se mistura, né? Olha só que a pessoa sobrevive no dilúvio e faz uma mercadoria. Olha aqui. Verdade. Precisam de alguma coisa? Eu tenho potes, panelas, facas afiadas, vestidos para as moças. E tem um preço especial esta semana para uma mistura especial muito forte. Já nos vimos antes, Mascate. Vemos? Já nos vimos. Nós compramos potes e panelas. E chapéus, você lembra? Chapéus para a família toda. Então, como eu digo, mais um cliente satisfeito. Assim você sabe que sempre gasta bem o seu dinheiro. Minha mercadoria tem garantia para a vida toda. Então eu vou subir a bordo, se puder, para negociar um pouco. Fique aí mesmo, hein? Nós vamos descer. Já estamos indo. Fique aí mesmo, hein? Isso. Uma golada e você será um novo homem. Talvez dois. Bom, não é? Desce suave. Diga, puramente medicinal, é? É claro, absolutamente, sem dúvida, sem questionamento. Confie em mim, compre uma caixa ou duas. E o que você vai querer em troca? Não temos dinheiro. Ninguém tem, é inútil. Isso mostra a situação em que nos encontramos hoje em dia. O dinheiro perdeu seu valor, é horrível. Não é como nos velhos tempos. O dinheiro definia quem nós éramos. Eu era um mercador. Agora eu sou um mascate. Trocando uma coisa pela outra, mas que coisa, puxa, que decadência. Então o que você quer em vez de dinheiro? Comida, água. Tem muita água por aí, mas a maioria está ficando salgada. Comida e água. Fechado. Pessoal, interessante que o mercador sobrevive no dilúvio. Dilúvio, né? Quer dizer transbordamento de água, né? Pessoal, nesse contexto aí distorcido, fala que o mercador tava sem dinheiro, sem comida, tal, e dependendo das águas, estava por aí que a terra não existia, né? Quer dizer que a água já estava submersa, né? Pessoal, essa cena não tem nada a ver. Mercador fazendo promoção. Não, assim, isso é uma cena que não tem nada a ver. Olha, esse distorções assim, porque esse filme distorce escrituras. Então, realmente tem outros filmes da Arca de Noé outros filmes, como, por exemplo, tem o filme Noé de 2014, tem a novela Gênesis, que fala, tem a segunda fase, a Arca de Noé, vocês podem até assistir, né? Onde Deus destrói a humanidade, né? E volta a estabelecer, né, aliança com Deus, né? Então, pulando essa parte aqui, né? Tem a parte onde o Ló, né? Ló e seus tripulantes, né? Do dilúvio, aqui, ó. Uma licença tão poética, não tem nada a ver aqui, ó. Poética desse filme aqui, ó. Tudo que eu tenho na vida, agora que sua pobre santa mãe se foi. Além disso, olha só o tamanho daquilo. Com aquele navio, poderíamos governar o que restou do mundo.
vai gostar disso. Não me importa o que aquele vagabundo florzinha com cara de Toninha gosta. Deixe que eu entendo com ele. Vem, capitão. Atacar! É melhor estarmos prontos. Eles podem ser pacíficos. Pessoal, é melhor parar por aqui mesmo, né? É melhor parar de assistir esse filme, né? Pessoal, não vou dialogar muito esse vídeo porque eu já falei que esse filme, o filme de Noé não tem nada a ver com Abraão, né? A Sodoma e Gomorra não tem nada a ver antes do dilúvio. Então, para quem lê a Bíblia, já sabe o que aconteceu, vocês sabem tudo na Bíblia, né? Porque nessa realidade, nós cristãos, a gente prega, a gente interpreta bem, né? Estuda bem, né? Então, porque é igual criança que não consegue entender a história, né? Então teve que ensinar as crianças a ler história, né? Aí depois, quando a criança vai aprender, eles não vão errar essa história. Então, é isso que as crianças têm que ser inteligentes, como os pais têm que ensinar aos filhos. Então, pessoal, então eu vou dizer para você que nunca assiste esse filme aqui, porque esse filme aí é mentiroso. É muita heresia, muita mistura, assim. É porque, sabe uma coisa? Eu percebi que esse filme era verdadeiro. Eu acabei prestando muita atenção, abrindo minha cegueira aqui, a cegueira. Eu comprovando que esse filme era mentiroso. Então, tá vendo aí que esse filme era mentiroso? Então, esse filme é totalmente 100% herético, né? 100% herético. Então, pessoal, valeu pela compreensão de vocês, né? Pelo vídeo que vocês estão assistindo, né? Desculpa pelo vídeo bem longo, né? Porque eu sei que percebe, né? Que pode parecer bem esquisito as pessoas assistirem um filme Noé se misturando, não é misturado com Abraão, né? Abraão misturado com Noé. Não tem nada a ver com isso não, pessoal. Existem filmes bíblicos que vocês assistiram aqui, os filmes verdadeiros, como Jeremias, Moisés, Sansão e Dalila, filme Abraão, José, Esté e outros filmes que você tem que assistir no filme da Bíblia Sagrada. Então, esse filme aqui tem o filme Jeremias, vocês podem até assistir, o filme bem esclarecedor, assim, não é um filme herético, não, é um filme verdadeiro para vocês assistirem filmes evangélicos. Então, eu só é só assim, temos que assistir a Bíblia, e temos que ler a Bíblia, né, para depois, para não passar essa vergonha, né, para não distorcer a escritura, né, porque a escritura nos fala que surgiria muitos falsos profetas, né? Que nos tempos de hoje, né? Os tempos bíblicos, né? Porque a gente estamos nos fins dos tempos, né? Que Jesus prometeu que iria voltar, né? Voltar, né? A volta de Jesus será iminente, né? Iminente. Então, porque a Bíblia vai dizer que os escolhidos serão arrebatados, né? Justamente com eles na nuvem no céu. Então, essa foi a Bíblia. Então, esse vídeo de hoje. Bom, pessoal, eu termino por aqui esse vídeo. Eu deixo vocês compartilhando esse vídeo com seus amigos, né? Alertando que esse filme aí não tem nada a ver com não tem nada a ver com Abraão, então. Que esse filme foi uma invenção, né? Foi uma invenção de ficção, né? Aí não tem nada comparado, né? Não tem nada a ver.
Até a próxima, pessoal. Valeu e fui!